Bom, boa tarde, colegas. Boa tarde a todos, amigos. Tema da minha apresentação desse mini curso curto, de 1 hora apenas, vai ser um período de aula. Vou ter de ser sucinto e rápido na explanação, já que trata-se de uma obra longa, de quase 300 páginas, e é uma obra um tanto densa, sobre um conteúdo filosófico, onde a gente vai ser transportado para uma época de transição no mundo ocidental, um evento universal de características que criaram um mundo moderno, né? Consolidaram o que se entende por mundo moderno, por Estado moderno, por civilização moderna, o mundo contemporâneo, que foi, né, a Revolução Francesa. É um evento que vai traduzir uma hegemonia liberal, uma hegemonia ideológica presente até hoje. E, através da nossa apresentação, a gente vai ver como que essa hegemonia liberal, essa hegemonia que saúda a Revolução Francesa como um grande progresso da humanidade, como uma época de libertação. Então, nós temos toda esta romantização dos valores principais que nortearam a Revolução, e nós temos um escamoteamento da realidade histórica que foi realmente. Nós temos um exame, um ensino moderno da Revolução Francesa baseado nos rótulos, baseado na propaganda, nos cartazes, baseado naquilo que era o produto revolucionário, o meio revolucionário da época, que eram os panfletos, que seria como explicarmos a política atual através dos memes políticos. Então, é uma prática um tanto equivocada de se compreender a história, de se examinar apenas por aquilo que foram os rótulos, pelo que estavam nos cartazes da época e não pelo que aqueles cartazes eles continham no seu plano de fundo, qual era a inspiração filosófica profunda daqueles cartazes, daquela propaganda revolucionária. A nossa obra, escrita pelo Conde Youssef de Maistre, de Chambéry, atualmente é França, mas na época pertencia a uma cidade no leste da França, extremo leste. Na época pertencia ao reino da Sardenha, ao reino da Sardenha e Savoia. A Casa de Savoia governava, enfim, algumas cidades no continente e governava a Sardenha, Piemonte e Sardenha, né? No norte da Itália ali, tinha algumas cidadezinhas no que hoje é o leste da França. E o Youssef de Maistre ele vai ser filho de um senador da Sardenha e vai se formar como um advogado e depois vai ser um magistrado, enfim, tratando no ramo jurídico, e vai escrever suas obras tanto sobre direito, sobre teoria política e teoria do Estado. As principais obras do de Maistre, em francês de Maistre, em Portugal eles chamam de Maistre, e no idioma inglês eles chamam de Maistre, mas a gente vai chamar de Maistre mesmo. É um pouquinho complicado falar esse R carregado. Obras completas de Youssef de Maistre, ele escreveu muito e muito, né? São 14 volumes. É livro que não acaba mais, ele teve uma vida relativamente bem longa para a época, né? O principal livro dele é o Considérations sur la France. A magnum opus dele, tem quase 400 páginas, é considerada a obra fundadora do pensamento tradicionalista nos tempos modernos, né? Com essa transição da sociedade tradicional francesa para a sociedade moderna francesa, nós temos a introdução do que se chama como tradicionalismo político. É que antes nós tínhamos o homem tradicional, e que era o homem daquela sociedade. Como aquela sociedade já não mais existia, ou estava em constante debacle com as forças revolucionárias, então nós temos o tradicionalismo político, que vai ser aquela filosofia que vai resgatar os autores clássicos, resgatar o pensamento tradicional, vai se contrapor ao absolutismo e ao mesmo tempo vai se contrapor às ideias da Revolução. A obra contra Rousseau seria uma obra secundária, então, escrita ainda nos anos 1790 pelo de Maistre, que vai examinar aquilo que se tinha na época como o principal inspirador dos jacobinos.
os jacobinos eles vão manifestar claramente, né, nas suas ideias de soberania popular, nas ideias de uma reforma da sociedade que fosse até o cerne, né, de tudo que havia como valores estabelecidos, iniciar um processo de tábula rasa da sociedade. Tanto os jacobinos como várias alas revolucionárias vão ter um pensamento de que aquela sociedade precisava ser completamente apagada e alguns membros dela proeminentes deveriam ser exterminados e você deveria começar como o ano zero, né? E agora tem o estado zero, estado do zero, tudo a partir do zero. Você desfaz tudo que havia e você começa do zero, né? A ideia de uma tábula rasa, né? Como se nós temos no antigo provérbio do John Locke. O ensaio sobre os princípios generativos das constituições políticas e outras instituições, uma outra obra do de Maistre. Um pouco depois, ele já bem mais maduro, vai escrever essa obra, um pouco perto da época da Restauração Francesa, que vai ser depois que a gente vai falar um pouco da Revolução, mas depois que tudo termina, nós temos a Restauração. A Revolução acaba perdendo. Ele foi um diplomata muito importante depois, tanto no Reino de Sardenha-Piemonte, mas ele também vai ter atuação no Reino da França restaurado, diplomata na Rússia Imperial. Ele vai escrever Les Soirées de Saint-Pétersbourg, que seriam como os diálogos de São Petersburgo. Traduzido no inglês é os diálogos à noite de São Petersburgo. Ele, enfim, conversando com intelectuais russos, vai escrever essa obra. E é uma obra assim de ciência política e de filosofia política, que, enfim, seria muito interessante a gente trabalhar aqui para termos uma noção daquela política, daquele pensamento dos diplomatas da época. Enfim, eu disse que o de Maistre ele vai ser um diplomata no Reino da França restaurado. Depois nós sabemos, né, a Convenção de Viena, após o fim das guerras napoleônicas, vai restaurar as antigas monarquias que haviam sido destronadas tanto pela Revolução como pelo Napoleão Bonaparte, né, nas suas guerras revolucionárias de conquista e despraiamento da Revolução por toda a Europa e até mesmo com frutos aqui na América. Algumas pessoas elas tendem a ser um pouco caluniosas contra ele. Bom, é claro que ele se opôs à Revolução, porque ele vinha de uma família, ou melhor, ele vinha de uma posição, enfim, era um magistrado, ele tinha a perder com a Revolução, ele foi atingido diretamente pela Revolução. Bom, é claro que ele vai ser antirrevolucionário, contra-revolucionário. Mas o de Maistre ele vai se tornar famoso ainda e de uma forma muito corajosa, porque no ápice da ditadura de Napoleão Bonaparte, ele vai se opor frontalmente ao Napoleão, vai continuar escrevendo, arriscando até mesmo ser preso e morto pela ditadura napoleônica. Então, nós observamos que o Robespierre e os jacobinos eles proclamaram Rousseau como seu principal inspirador na ideia da soberania popular. Enfim, Chambéry, a cidade de de Maistre, ela foi invadida em 1792 e ele foge para a Suíça. Então aí ele começa a sua carreira de escritor, né? Começa a publicar primeiramente trabalhando ativamente para uma contraofensiva austro-sardenha para a recuperação daquele território. E As Cartas de um Monarquista de Saboia é o primeiro livro, é um ensaio curto, né, que vai sair do de Maistre. Ele é considerado o pai da Contra-Revolução. Ele inicia um trabalho intelectual por conta própria, fugindo da Revolução, sem nenhum apoio, sem editora, sem nada. Ele vai começar a escrever, começar a publicar de uma forma bem própria, bem individual dele mesmo, um trabalho totalmente por conta. Ele vai dizer que é necessário trabalhar a opinião e desiludir as pessoas das teorias metafísicas com as quais tanto mal fizeram. Nós vamos ver que mal é esse a que ele se refere, já. Ele vai fazer um trabalho bem pequeno comparado com tudo aquilo que já se havia produzido em termos de propaganda, em termos de captação
de uma opinião de setores populares, setores da burguesia francesa, ele vai ser um dos primeiros que vai escrever ativamente contra, ou melhor, claro que as ideias revolucionárias tinham seus opositores, mas não tinha um trabalho de alto valor intelectual, assim, de um filósofo realmente que se debruçasse sobre aquelas obras e que destrinchasse aquelas ideias e se dedicasse a refutá-las ou a contrapô-las. E o de Maistre ele vai ser o primeiro. Depois a gente vai ter, praticamente ao mesmo tempo, o Louis de Bonnot, também francês, e a gente vai ter então uma miríade de autores a partir do de Maistre que vão se dedicar a esse trabalho. Aqui a edição que eu usei, que eu li e que eu estou usando nessa apresentação é a edição inglesa, né? Infelizmente não temos uma edição em português dessa obra, também nem em espanhol, apenas em inglês, francês, italiano, enfim, do Richard Lebrun, que é um historiador britânico. E esta é a edição mais atual, né, do Contra Rousseau. É relativamente bem popular nos meios intelectuais franceses, mas, enfim, aqui no Brasil, em meios acadêmicos no Ocidente em geral, tirando, com exceções, né, o de Maistre ele não é muito trabalhado. Ele é um autor muito relevante da ciência, da história da ciência política, né, da ciência política moderna, mas nas cadeiras de ciência política a gente passa por todos os revolucionários, Montesquieu, Locke, Rousseau, mas o de Maistre ele é escamoteado, né, talvez porque as pessoas que fazem, ou melhor, existe uma hegemonia, enfim, que, como eu disse, tende a favorecer as ideias revolucionárias, especialmente as ideias revolucionárias da Revolução Francesa. Enfim, como nós sabemos, a Revolução Francesa ela vem como um processo violento, de derramamento de sangue, e nós temos momentos, ou temos um período específico, toda a década de 1790 é uma década enfim, a gente vai ter os números depois, mas é uma época enfim, em que a França ela desmorona praticamente. Há períodos em que nós não temos mais nenhum tipo de ordem no território, então essa ordem vai ser buscada, e então a revolução acaba desistindo dos seus ideais e vai acabar criando aquilo que em tese seria a sua antítese, o que seria a antítese dos ideais os ditos ideais da Revolução Francesa seria a tirania. Então a Revolução Francesa ela vai apelar para a maior tirania que havia existido até então no continente europeu, que vai ser a ditadura napoleônica. Então, em 17 de setembro de 93 é instituída a Lei dos Suspeitos, que permitiu a criação de tribunais revolucionários para julgar possíveis traidores e punir os culpados com pena de morte. Então aqui nós tivemos uma época de execuções sumárias, em que você não tinha julgamento, né, você era considerado suspeito de atividades contra-revolucionárias e você, por via das dúvidas, não tinha como comprovar que você era inocente ou culpado, você era decapitado, você ia para a guilhotina, não tinha... enfim, a metodologia, a loucura revolucionária foi tal, né, que chegou-se a esse ponto muito rapidamente, né? E, liderando o processo homicida estava Robespierre, criador de um sistema feito para matar milhares de inocentes. Ele foi o protótipo do ideólogo açougueiro que age sob a tão aclamada égide da razão. Robespierre e seus seguidores possuíam o particular talento para incitar a multidão de Paris de acordo com sua conveniência política. Essa multidão era composta por uma mistura de marginais e mendicantes que, sem nada para fazer, assistia às execuções públicas, escarnecendo e abusando das vítimas, zombando das cabeças decepadas e adulando os líderes revolucionários que permaneciam temporariamente no poder. A gente sabe que tanto Robespierre vai ser... as facções dentro da própria revolução vão combatendo umas às outras, vão decapitando os seus líderes, e até o Robespierre vai ser também decapitado, ele que foi, enfim, o mais famoso, digamos assim. Robespierre, utilizando da multidão, ele liberta os mais depravados impulsos da escória da sociedade. O assassinato da princesa de Lamballe, que foi linchada e esquartejada, em seguida teve seu coração devorado.
é um exemplo macabro disso. Lá no 14 de julho, na queda da Bastilha, já nós temos a libertação dos presos, mas não foi a libertação daqueles presos, né, que supostamente tinham aquelas atividades subversivas, que haviam sido presos por motivos políticos. Nós temos uma libertação geral dos presos da Bastilha, e com esses presos comuns, assim, assassinos, ladrões, estupradores, os líderes revolucionários vão formar um pequeno batalhão, então, que vai ser um centro propulsor de uma mobilização de massas em um primeiro momento. E essa prática vai se estender por não só no período do terror revolucionário, mas até a ditadura napoleônica, né? Com você usando os elementos mais, digamos assim, mais criminosos da sociedade para você fazer o uso de violência política. Aqui é uma obra, né, que talvez a principal já escrita sobre a Revolução Francesa, do Hippolyte Taine, que é um historiador bastante respeitado, ainda no século XIX, e que vai escrever a Revolução Francesa, que vai dar a obra do Taine vai dar aquilo que é o pressuposto para a gente compreender a Revolução Francesa. Antes de você dizer se é a favor ou contra a Revolução Francesa, ou a favor ou contra um tipo de revolução qualquer, você tem de saber o que aconteceu, como, por quê, quando, né? E o Hippolyte Taine vai escrever uma obra, ele que era seguidor do positivismo científico, ele vai escrever uma obra estritamente de narração dos fatos, uma obra estritamente histórica, sem opiniões, apenas narrando o que aconteceu, né? Alguns exemplos de assassinatos da Revolução Francesa: a Madame Roland, que era uma escritora, pertencia aos girondinos e por isso foi guilhotinada, ou seja, ela era uma pessoa com ideias ditas progressistas, ditas liberais para a época, e foi guilhotinada, como tantas outras pessoas, simplesmente por ser do Clube dos Girondinos, que era uma ala, enfim, entre aspas, mais moderada da Revolução. O Antoine Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna, ele vai ser também guilhotinado. Por quê? Porque ele havia tido seus estudos, ele tinha uma bolsa paga pela monarquia. Os revolucionários, eles pensaram: se esse cara teve os estudos pagos pela monarquia, óbvio que ele é monarquista, vamos guilhotinar esse cara. Ele é guilhotinado. Olympe de Gouges era uma dramaturga e abolicionista, bastante famosa até. Ela vai ser uma das principais feministas. Ela tinha ideias revolucionárias, ela também era dos girondinos, mas ela não era revolucionária o suficiente, por isso vai ser guilhotinada também. Tem a história das Carmelitas de Compiègne, a história é bastante famosa. Cerca de 8.000 clérigos vão ser assassinados só no período do terror revolucionário, só naqueles 2 anos, 92 e 93, vão ser, enfim, sumariamente executados pelo simples fato de não serem revolucionários e ocuparem propriedades que foram tomadas da igreja. A Revolução, a Primeira República Francesa, um dos seus primeiros atos, é você tomar todas as propriedades da igreja e, enfim, distribuir entre aqueles burgueses que lideravam a Revolução, supostamente fazendo uma justiça social com isso. E a história das Carmelitas de Compiègne mostra que a guilhotina não tinha espectro político. Você sendo católico, você sendo feminista, se você não estava de acordo com a facção maluca que estava no poder na época, era uma época de caos, as facções iam se guilhotinando umas às outras, e você não estava de acordo com uma, provavelmente você poderia estar sendo condenado. Os 2 principais massacres, né, que vão dar a prova fatal de que a Revolução Francesa foi um dos primeiros genocídios modernos, dos tempos modernos. O massacre de Nantes e o massacre da Vendée. Eu estava ouvindo uma palestra com a professora Carmela, do Direito Internacional Público, e o palestrante teve a felicidade de citar, né, de falar do massacre da Vendée, né, falando sobre crimes de guerra, né, e, enfim, falando sobre genocídios. Uma palestra muito boa, e ele teve a felicidade de citar o massacre da Vendée, que é altamente esquecido. 110.000 pessoas, estimativa mais moderada
dos números de pessoas. A Vendée é uma província, né, uma região bem agrária da França. Ela não reconhece o governo da República, não reconhece a Assembleia Nacional. Aí nós temos já um primeiro diálogo com a obra de Rousseau. Rousseau dizia que a soberania popular, o reconhecimento popular era que legitimava o governo. E você tem toda uma província que não reconhece e não legitima o governo. O que é a República, que supostamente se baseava no governo, nas ideias de Rousseau, entra lá com o exército revolucionário e mata geral. Fazem uma limpa e fazem um genocídio na Vendée. E o massacre de Nantes também é uma cidade que não reconhece o governo da Assembleia, e vai acontecer a mesma coisa lá, né, só que em uma menor escala. Um trecho de Otto Flake, a Revolução Francesa: a repressão fazia-se com execuções à guilhotina, mas para Carrière, esta era muito demorada. Enquanto em Lyon, Fouquet criou metralhamento em massa, e em Nantes, Carrière decidiu embarcar de uma vez 90 sacerdotes. Estando a embarcação a meio do rio, era a mesma posta a pique. Afogavam, jogavam as pessoas nos rios, para a execução ser mais rápida e, enfim, poupar tempo. Numa segunda leva foram embarcados 138 condenados. Na noite de 14 para 15 de dezembro, outras 2 dezenas de levas se sucederam nos dias seguintes, até que se deram conta de que havia o desperdício dos barcos. Passaram então a simplesmente algemar entre si os prisioneiros, e então lançá-los na correnteza, atirando com pistolas os restantes. A companhia Marat, que vai ser outro, vai suceder Robespierre, ele tinha especial predileção pelo método que consistia em despir as mulheres, estuprar as que lhe fossem atraentes, atirando seus filhos para a água em seguida, bem como algemando os prisioneiros. Bom, aqui nós temos um panorama do que foi para a sociedade francesa a Revolução Francesa, bem longe daquela idealização romântica que a gente aprende muitas vezes, infelizmente, nos bancos escolares, até mesmo, infelizmente, na academia, existe ainda essa compra de uma romantização totalmente propagandística e panfletária, né? As consequências da Revolução, as consequências principais, né? Nós temos no Estado, né, o que significa para a teoria do Estado, para a história das ideias. Nós temos a absorção total dos corpos intermediários das instituições sociais pelo Estado. A formação consolidada do Estado moderno é o Estado absoluto, produto da soberania popular via sufrágio. O que significa? No antigo regime, enfim, desde tempos imemoriais, desde que a Gália se transmuta assim, no reino dos francos, nós temos aquelas instituições que são chamados corpos intermediários da sociedade, que seriam as corporações de ofício, enfim, as comunas, todas aquelas instituições municipais que tinham uma grande autonomia, tanto no medievo quanto no ancien regime, na tradição. Com o absolutismo dos reis Bourbon vai haver um processo de centralização. E esses corpos intermediários, essas instituições locais, instituições municipais, enfim, agrárias, comunais, elas vão perdendo essa autonomia pouco a pouco, e as atribuições, enfim, quando se fala em termos de atribuições legais dessas instituições, elas vão sendo absorvidas pelo Estado central, pelo poder central. Então, a Revolução Francesa ela vai passar, como eu disse, a régua na sociedade inteira, vai fazer a tábula rasa e vai desfazer as corporações de ofício, proibindo todo tipo de associação dos trabalhadores vai ser proibida, né? E vai estabelecer uma legislação de cima, ou seja, a gente vai ter uma legislação que é do Estado, não tem mais aquelas autonomias locais. Agora a gente tem uma autonomia nacional, né, que supostamente protegeria todos os cidadãos, mas você não tem mais aquela associação local. Não tem, ou se você tem a permissão da associação local, essa associação não tem autonomia, não tem nenhuma utilidade verdadeira, né? Vai ser só um agente do Estado, não vai ser mais um agente autônomo. Então, o Estado moderno ele vai se formar, ele vai... um autor chamado Maurras e o próprio de Maistre vai fazer esse diagnóstico que a Revolução Francesa, ela não, de forma alguma, o parlamentarismo, enfim, o regime dos partidos, do sufrágio universal, ele não tem por objetivo, ou melhor, tem por objetivo, mas não tem como, é impossível isso.
pela própria natureza das ideias russonianas, iluministas, revolucionárias. Você não tem como eliminar o absolutismo. Você apenas transmuta a natureza da soberania. Ou seja, quando no antigo regime a natureza da soberania a concepção dela era como uma soberania natural. Nós vamos ver o significado disso depois. A soberania dos corpos políticos como uma ideia orgânica e natural das sociedades políticas. E o processo do Estado absolutista, como eu disse, vai ser a concentração de poder, né, dos corpos sociais e das instituições autônomas nas mãos da coroa. O Estado absoluto ele não vai remover o absolutismo, ele vai transferir o absolutismo da coroa para o Estado, para o ente abstrato Estado. Então nós não temos mais o absolutismo monárquico, nós temos o Estado moderno, absoluto e soberano. E esse Estado absoluto ele vai ser um produto da soberania popular via sufrágio. Essa vai ser a justificação ideológica, né, como o sufrágio, né, através da soberania popular, ele vai conferir, né, até tem uma passagem bastante famosa do Rousseau, né, que o Estado ele assume o poder, a totalidade dos poderes, que é delegada, né, uma convenção primordial assim da sociedade que vai formar a sociedade política legítima, né? Então nós temos a ideia do Estado como produto da soberania popular. Com a Revolução Francesa nós temos as ideias de propriedade ganhando uma nova feição. Ascensão da economia capitalista e consolidação da burguesia, enfim, como classe dominante. Nós vamos ter eu até vou dizer essa frase antes que eu esqueça, é que o Rousseau ele disse que nas monarquias eletivas, era o exemplo do Sacro Império, né, que o Estado estava à venda, nas monarquias eletivas a coroa está à venda. O de Maistre ele vai dizer que em todos os regimes eletivos, a verdade é que o Estado está à venda. A verdade é que você removendo a figura de uma classe que não é econômica, de uma classe dinástica hereditária, que ela está alheia às disputas econômicas, às paixões políticas, você vai ter o Estado como uma presa fácil para o poder econômico. Você vai ter o Estado como o balcão de negócios da burguesia, como dizia Karl Marx. A aceleração da proletarização das massas, né, a consolidação do nacionalismo moderno, a Revolução vai instituir, enfim, a ideia de guerra total, que vai ser uma grande tragédia na história do Ocidente e do mundo, e vai instituir a circunscrição obrigatória, a circunscrição militar. O alistamento militar obrigatório não existia antes da Revolução Francesa. Você tinha os exércitos que eram formados pela aristocracia e por aqueles que eles sustentavam. Você tinha o povo comum, o dito terceiro estado, ele se mantinha totalmente alheio e ele tinha garantia de que nunca a guerra ia chegar perto dele, a não ser que, claro, o país fosse invadido, a cidade fosse invadida e não tem o que fazer, né, por algum motivo maior. Mas ele nunca poderia ser obrigado, isso é lei de costume, enfim, desde os tempos da Gália Romana, basicamente. O homem comum, o camponês, o artesão, o comerciante, ele não participava do exército, ele não tinha porquê, não era a função dele. Com a Revolução Francesa a gente vai ter a regimentação de todas as massas, enfim, todas as massas populares e camponesas vão ser obrigadas, sob pena de guilhotina, a se inscrever no exército revolucionário. É por isso que a Revolução Francesa vai ter tantos sucessos militares e depois Napoleão vai, né, subjugar metade da Europa e vai dar tanto trabalho e vai causar tanto morticínio nas guerras napoleônicas. E nós temos com a Revolução Francesa a consolidação da ideia do universalismo revolucionário, né, através das guerras revolucionárias. Bom, já que o que existia antes no mundo era tirania, né, na ideia dos revolucionários, já que tudo que existia antes era tirania e não prestava, agora nós é que temos de mandar, então o que isso significa? Nós temos que espalhar as ideias da revolução e espalhar a liberdade, porque o nosso modelo de Estado é o verdadeiro
possuidor da liberdade humana. Todo o resto, tudo que existiu até agora de sociedade política na história, de acordo com Rousseau diz isso, o Rousseau, o próprio Voltaire, vão falar a mesma coisa, enfim, inspiradores ideológicos da Revolução, que já estavam mortos na época da Revolução, claro, mas os seus seguidores políticos vão dizer a mesma coisa. Eles vão dizer que apenas a liberdade política ela viria, né, de um projeto novo, né, que nunca nenhuma república ou monarquia até então havia experienciado a verdadeira liberdade humana. Em suma, a Revolução Francesa, ela, na história da humanidade, ela causa um aumento exponencial da tirania e das guerras, né? De Maistre vai dizer: ora, o que distingue a Revolução Francesa e o que a torna um acontecimento único na história é que ela é radicalmente má. Nenhum elemento de bem alivia o olhar do observador. É o mais alto grau de corrupção conhecido. É a pura impureza. Em que página da história se poderá encontrar uma tão grande quantidade de vícios agindo ao mesmo tempo sobre o mesmo cenário? Que combinação abominável de baixeza e de crueldade! Que profunda imoralidade, que abandono de todo o pudor! E quando se fala isso, né, de todo o caos revolucionário, morticínio, as guerras que se seguiram depois, né, que, enfim, foram gerar até a independência do Brasil como um produto posterior, né, da invasão napoleônica em Portugal, aí o Dom João VI foge, tem tudo aquilo que a gente conhece. Existe a argumentação clara. Bom, é claro, foram excessos, todo o processo de transição de um regime político para outro vai ter aqueles que se opõem, vão ter conflitos, então isso tudo é natural e devia ter sido assim mesmo, não tinha o que fazer. Existe essa argumentação. No entanto, De Maistre vai apontar que não é bem assim. Não é bem assim você ter uma revolução política, né, não legitima, né, que caos, morticínios sejam produzidos. E nós temos de analisar se este caos e se este morticínio é ou não um produto direto das ideias que foram postas em prática. Se foi ou não um produto do ideário revolucionário ou se foram, enfim, consequências marginais de lutas políticas e conflitos entre nações. E o De Maistre vai chegar à conclusão que não são apenas consequências marginais e irrelevantes, enfim, no processo histórico. O caos e o morticínio, eles são produto direto da ideologia revolucionária. Eles são produto direto da ideia de você, primeiro, né, você remove a soberania e institui uma nova. Neste interregno nós temos uma anarquia, porque nós não temos mais soberania na sociedade, não temos mais poder que estabeleça leis, então você tem uma época de anarquia, até que a nova soberania se manifeste, se concretize, e nós temos um período de anarquia que é óbvio. Então, só por isso a ideia da revolução já carrega consigo, a ideia de uma revolução que destrói totalmente uma ordem e impõe uma nova, ela já carrega consigo o germe do caos e da destruição, porque não é possível que isso aconteça sem caos e destruição, sem mortes. E mesmo o caminho reformista, ele também causaria caos e revoltas e morticínio. Por quê? Por causa, em suma, das ideias de transfiguração do caráter da soberania. Porque uma vez que você tem a mudança do polo de soberania na sociedade e você tem a ideia de que é possível criar uma sociedade artificial, Rousseau vai dizer dizendo que o estado de natureza é o estado em que o homem, em que era possível ao homem ser bom, e que uma vez que o homem saiu do estado de natureza, a função da política, na pré-história ele vivia no estado de natureza de acordo com Rousseau, então a partir daí a função da política seria criar uma série de instituições artificiais que garantissem a ordem e a estabilidade da sociedade, que remediassem a perda do estado de natureza, né? Só que quando você cria uma série de instituições artificiais, você tem embutido nessa ideia que a política ela é uma coisa antinatural, que é uma coisa não natural.
E nós vamos ver por que esse pensamento ele carrega consigo o germe da destruição. Enfim, como eu falei, o de Maistre vai gerar uma escola tradicionalista na França, né? O de Maistre, o Bunot e o Marat, que já é um personagem ali da transição do século XIX para o século XX, ele vai fazer um amálgama das ideias tradicionais da França. Vai ser um nacionalista que vai beber de várias fontes, vai beber de Augusto Comte, do próprio Taine, e esses vão formar uma tríade de pensadores contra-revolucionários numa França em que a revolução ela perde, depois ela volta, depois ela perde de novo, né, e acaba, enfim, já na Terceira República por se sustentar por mais tempo. Depois, na Segunda Guerra Mundial, claro, vai perder de novo e as ideias revolucionárias vão voltar, claro, com a República atual. Então, de Maistre ele não era romântico sobre o passado, sobre o Ancien Regime, né? Isso não pode ser acusado. Ele era um monarquista anti-absolutista. Ele vai dizer que a revolução, o caos e a destruição do edifício nacional francês, ele vai ser uma punição, vai ser uma consequência dos erros e das traições da França. Enfim, para de Maistre, a aristocracia nos séculos XVI e XVII ela vai se degenerar, vai decair. A França vai assumir um papel, com a teoria da raison d'état, né, vai assumir um papel de um Estado nas relações internacionais. Na história, ele vai ser o papel de grande traidor da cristandade. Isso para de Maistre seria imperdoável na história francesa, e a Revolução vem para, de certa forma, punir os Bourbon, né, que realizaram uma grande traição ali na sua rivalidade contra os Habsburgo, né? Os Bourbon vão cavar a própria cova, apoiando o lado protestante na Guerra dos 30 Anos, né? E a gente vai ver que acaba sendo verdade. Nós vamos ter um protestante anos depois com ideias tão destrutivas à própria monarquia, que vai ser o Rousseau, o próprio Rousseau. Ele vai ser o autor da famosa frase: cada nação tem o governo que merece. Isso é uma frase um tanto realista, né? Se nós temos um governo revolucionário tão ruim que mata, né, é porque a nossa nação ela deixou isso acontecer, né? Ela decaiu, se degradou, não economicamente ou politicamente ou intelectualmente, né? A França estava muito longe disso. O reinado de Luís XIV ele foi o ápice econômico da história, enfim, até então. A própria região do de Maistre vai ser uma região riquíssima. A França encontra uma época de potência econômica, vai se transformar numa potência militar, vai se transformar numa potência naval, tudo. E não é de degradação institucional, econômica que o de Maistre vai estar falando, vai ser de uma degradação do princípio aristotélico, do que ele vai dizer quando a gente trai o princípio aristotélico de que as coisas, para atingirem seus devidos fins, elas devem permanecer fiéis, né, à sua constituição primária. Uma instituição, né, para que ela perdure, ela vai ter de permanecer fiel obrigatoriamente aos princípios que a instituíram. Caso contrário, ela perde sua razão de ser, ela trai a si mesma e ela acaba gerando para si uma série de vicissitudes. Não pode deixar de ser verdade isso, porque quando o conjunto da nação ele não é virtuoso o suficiente, né, para você ter um governo decente, isso é um problema do processo do governo, ou será que vai ser um problema do conjunto das forças nacionais que não são virtuosas o suficiente, né? Então ele vai desmistificar essa ideia de que os revolucionários franceses eles são todas as causas dos nossos males. Não, né? A decadência, né, lá no reinado de Luís XVI, que começa na visão de de Maistre a partir já do Luís XIV, é que vai ser a responsável, né, por aqui a gente está vivendo essa fase de caos e destruição. Se não tivesse havido decadência, se não tivesse havido traição, nós teríamos permanecido, né, com instituições sólidas, né, e fiéis aos princípios geradores do nosso Estado.
Demestre vai tratar na sua obra principalmente do problema da ordem, né? Do problema da ordem não só nos estados, como nas sociedades em geral. Ele vai dizer que o fim último do Estado é a conservação, a proteção e o ordenamento das sociedades políticas. Ele também vai falar do problema da unidade nos estados, né? Como que os diferentes tipos de soberania eles vão tratar com o problema da unidade, né? Ele vai, enfim, nós vamos ver, se tivermos tempo depois, qual tipo de Estado, né, ele vai favorecer o que se entende, né, por unidade política, unidade nacional. E por que, na visão de Demestre, na visão, enfim, da escola tradicionalista, a unidade política vai ser tão importante, né? Porque a soberania, o Estado a detém, nós sabemos. A soberania da imposição das leis, da legislação, pertence ao Estado. Quando nós temos uma divisão dessa soberania, né, quanto mais dividida, né, a soberania nominalmente está, né, nós vemos que a soberania ela sempre se condensa no ente estatal. Mas o ente estatal ele comporta, né, uma série de instituições, pesos e contrapesos da democracia liberal. Então, quanto mais o poder é dividido, quanto mais nós temos a existência de facções políticas, de partidarismos, de paixões políticas, menos unidade nós temos e menos é possível ao Estado, menos é prático ao Estado, menos é possível que o Estado empregue a serventia dele. Ele é um meio para atingir o fim, a conservação, a proteção e o ordenamento das sociedades políticas. O Estado moderno, ele perde a sua unidade política, ele vai ganhar em poder, né? Mas vai ser um poder tão dividido e tão disputado, né? Que a autoridade vai se enfraquecer, né? Porque ela não pode fazer com que o Estado atinja os seus verdadeiros fins de uma forma satisfatória. Mas a autoridade vai ganhar, vai aumentar exponencialmente naquilo que, né, vai ser o escopo de atuação do Estado. Então, nós vamos ter uma série de instituições que vão, por sua vez, absorvendo corpos sociais, como nós vimos no começo, que vai absorvendo cada vez mais parcelas da sociedade e propriamente dizendo, vai instituir a burocratização da vida social, né, com o aumento do poder de regulação do Estado, né, enfim, vai haver esse processo de expansão do escopo do poder no Estado moderno e, ao mesmo tempo, com a fragmentação, a perda da unidade política. E é claro a questão da legitimidade das fontes da soberania. A grande preocupação de Demestre vai ser que tipo de Estado, que tipo de soberania é legítima, que tipo de soberania é ilegítima, né? Ou será que a gente pode falar de um tipo de soberania ilegítima, ou será que todas as soberanias são convenções a partir de um processo natural, que é o estabelecimento da sociedade política? Demestre vai dizer, bom, se os revolucionários eles querem estabelecer uma revolução que vai, de acordo com eles mesmos, ter de exterminar um monte de gente, a primeira coisa que eles deviam fazer é nos provar a todo mundo, né, que, primeiro, o que existia antes, a ordem legal que existia antes, era ilegítima e que era uma tirania insustentável e insuportável, né? Depois de feito isso, não importa se eles conseguirem sim ou não, né? Eles até poderiam não conseguir provar, mas eles poderiam vir, né, dizer que o tipo de soberania que eles defendem é superior e, portanto, deveria ser perseguido, né, para que o Estado alcançasse seus verdadeiros fins. Então, no segundo momento, eles deviam comprovar que o tipo de soberania que eles defendem seria o verdadeiro, seria a legítima, e que nenhum outro meio, senão a revolução, seria possível de se empregar para alcançar aquele fim. No capítulo 1, né, o Demestre vai provar por que o homem é sociável por natureza. Ele vai dizer, onde quer que o homem tenha podido observar o homem, sempre o encontrou na sociedade.
Este estado é, portanto, para Demestre, o estado de natureza. Pouco importa que esse estado seja mais ou menos aperfeiçoado entre as diferentes famílias humanas. É sempre a sociedade. Mesmo os selvagens não são exceção. Aqui ele dialoga com Rousseau. Rousseau vai falar dos selvagens na América que praticam canibalismo, enfim, tudo isso. Vai dizer que esses são... Bem, que essa não é uma prova de que o homem seria cruel por natureza, mas que esses selvagens, eles já estariam afastados do estado de natureza. O Rousseau vai estabelecer isso de uma forma um tanto arbitrária, né, e que o verdadeiro estado de natureza ele se encontra ao mesmo tempo equidistante do estado de selvageria e também distante do estado de sociedade civil, né. Demestre, a anatomia do homem, de suas faculdades físicas e morais, demonstraria se faltasse algo do que a história nos fornece. Tudo o que o cerca se submete à sua mão, mas o domínio que ele exerce sobre a terra depende da sociedade. Um não pode fazer nada e sua força, como a dos polos de um ímã artificial, existe apenas em união. Então, Demestre vai dizer que o homem é sociável por natureza, gregário por natureza. Demestre vai trabalhar com o domínio do homem, que vai ser o Royam, reino. Ele vai dizer que existe uma contradição metafísica em extrair a potencialidade da ação do homem, que é exatamente o que Rousseau faz, ao estabelecer o homem, a figura do homem em estado de natureza, né? Porque depois nós vamos ver por que isso é tão importante, né? A discussão sobre o estado de natureza e o estado da sociedade civil vai ser tão importante, né? Enfim, nas ideias revolucionárias. E que Rousseau dizia que o homem, ele se desenvolvendo e ele estabelecendo a sociedade civil, ele estaria contrariando o seu estado de natureza e ele estaria realizando, uma imposição arbitrária sobre si mesmo, né, e adentrando o estado, para Rousseau, degradado de homem social. O Demestre vai argumentar que isso é uma contradição metafísica porque isso contraria as próprias faculdades físicas e morais do homem. O homem, ele tem a potencialidade, é um ser em potência de se relacionar em sociedade. Portanto, se você remove a potencialidade do homem, você está contrariando a sua própria constituição física, você está contrariando a própria natureza do homem. Né? Porque as faculdades físicas e morais, obviamente, correspondem à natureza do homem, à sua própria constituição como ser, como ente. Demestre vai dizer que a arte humana, ou a perfectibilidade, né, quando Edmund Burke, é, portanto, a natureza do homem, não um estado em que ele se apartaria da vida social e que por isso seria bom. Não. A arte humana, ou a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de agir e de empreender relações, ela existe primordialmente na própria constituição do homem. Citando Marco Aurélio, né, Demestre vai dizer que o homem é social porque é razoável, mas acrescentemos, ele também é corrupto em sua essência e, consequentemente, deve ter um governo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é social, ele é corruptível, né? A partir disto, né, a partir dos conflitos, né, que aquela sociedade vai reconhecer, né, que a sociedade civil vai reconhecer, vai ser necessário, então, um governo e uma soberania. Ou seja, o que significa isso? Você vai precisar de uma arbitragem, né, porque todo conflito humano e social gera a necessidade de uma arbitragem. Toda lei, né, requer magistrados que apliquem, seja nas suas formas mais primitivas, né? Toda a sociedade vai prescindir de uma organização, por mais primitiva que ela seja. Demestre vai dizer que Rousseau vai trabalhar com uma antropologia especulativa. Demestre vai trabalhar com a natureza e os tipos da soberania nas sociedades políticas. Vai trabalhar se esses tipos de soberania eles vão ser naturais ou se eles vão ser artificiais, né? Ou seja, arbitrários. Para Rousseau, a soberania política, né, a soberania na sociedade, ela vai ser uma construção artificial, não natural. O homem em natureza não tem sociedade civil. Isso, como eu disse, vai ser importante, porque a partir do momento em que você reconhece a sociedade civil como algo não natural,
Não estou dizendo que o Estado, enfim, a burocracia que nós vemos, os representantes, sejam eles monarcas, políticos, aristocratas, juízes, não estamos falando disso, mas estamos falando da sociedade civil em si, daquilo que prescinde o Estado, né? Aquilo que vem antes do Estado. Se a sociedade civil ela não é natural, né? Então isso significa que nós podemos arbitrariamente escolher, né? Ou podemos arbitrariamente construir, né? Uma ideia de uma sociedade que vai ser, enfim, criticada como utópica, em que isso é basicamente uma constatação, não uma acusação. Já que a sociedade civil é artificial, nós podemos construir uma sociedade civil a partir do zero, nós podemos destruir toda uma ordem que pré-existia e se uma sociedade civil artificial funcionou, a nossa também vai. E assim seguiu-se das ideias de Rousseau. Demestre vai dizer que não é a soberania popular que é legítima. Na verdade, não existem elementos que a caracterizem como ilegítima. Nem a soberania popular, nem a soberania de um, nem a soberania de muitos. Nós vamos poder dizer que ela é legítima porque toda a soberania ela vai traduzir uma necessidade imperiosa, né, da sociedade de se organizar em leis e instituições. Então, Demestre vai dizer que não se trata de legitimação da soberania, mas de discutir sobre o que é praticável e desejável conforme os fins da sociedade política. Ele vai dizer que a forma democrática de sufrágio em nome da soberania popular é uma convenção artificial entre uma minoria de indivíduos que verdadeiramente exercem a soberania. E Demestre vai tratar depois sobre o reconhecimento do soberano, de que forma que o soberano ele vai ser entendido como governando, né, a partir de uma construção artificial e arbitrária. Portanto, ele seria, para Demestre, isso seria o cerne da tirania, né? Você instaurar uma sociedade política que não está assentada sobre as instituições pré-existentes da sociedade, desconhecer tudo aquilo que já havia sido construído, tudo que já havia sido estabelecido previamente pela sociedade, construir um novo tipo de soberania que se contrapõe às instituições locais e legítimas porque autônomas e praticadas diretamente pelos indivíduos. Pressupondo que a soberania viesse do povo, nenhum governo poderia durar, pois poderia ter o povo contra si, e a soberania do governo perderia rapidamente qualquer sentido. Ou seja, um Estado baseado na soberania popular poderia vir a existir, mas seria uma constante contradição, porque o consentimento das maiorias é sempre transitório. Só para deixar claro, esse é o Demestre falando. Portanto, o pior tipo imaginável de regime político é o que reconhece uma soberania popular. Um significado contraditório com a realidade não pode ser verdadeiro. Portanto, a soberania de Rousseau é falsa. Ele vai dizer que tanto as ideias russonianas sobre as origens da sociedade como o contrato social são simplesmente uma falsa antropologia, uma antropologia especulativa, né, da história. Explicando, deixando claro essa passagem, né, ela vai dizer que, pois bem, a soberania popular, a soberania de todos, ela poderia existir. Mas a lógica da soberania popular é que cada indivíduo ele exerce a soberania, ou seja, cada indivíduo é um ente soberano, que aí, enfim, na constituição da sociedade civil artificial e arbitrária para Rousseau, ele vai delegar a sua soberania para os representantes eleitos. Mas, como não existe nenhuma garantia de que todos os indivíduos eles vão consentir em exercer a sua soberania, né, a lógica da ideia da soberania popular é que exista elementos de dissensões na sociedade, óbvio. Né? Nós vamos ver na Vendéia e em Nantes, né, de cidades e províncias que não consentiram, né, em delegar a sua soberania. Bom, já que você diz que nós somos pessoas de soberania, nós somos entes soberanos, os indivíduos que delegam a sua soberania, formam
o ente abstrato da soberania popular? Bem, então nós não consentimos e nós não queremos participar dessa sociedade política que vocês estão propondo. Né? Ele vai dizer que isso é uma coisa óbvia e natural e que isso significa que o Estado não vai poder exercer as suas funções básicas, porque ele vai estar sempre em contradições internas. Eles vão estar sempre em tempestades de acordo com a transitoriedade não só dos indivíduos, como do consentimento das maiorias. Demestre vai dizer que o consentimento das maiorias não é um processo oriundo da soberania popular, mas vai ser um processo de força. O consentimento das maiorias vai ser a tradução da força de elementos da sociedade, né, e esses elementos vão ter sua natureza variável, de acordo, enfim, com poderes constituídos, poderes econômicos, poderes sociopolíticos, socioculturais, através da força representada pelo poder, principalmente o poder econômico, nos regimes eletivos. Para finalizar, ele vai concluir que a ideia da soberania popular, ela tem no seu cerne que a lógica da soberania popular vai ser anarquia, né? Porque os indivíduos dotados de soberania, eles só poderiam exercer a sua soberania em um estado, né, em que nem mesmo sociedade política houvesse, a menos, né, que todos verdadeiramente consentissem com a delegação da sua própria soberania individual. Demestre vai dizer que essa ideia carrega em si, né, a ideia da rebeldia contra a ideia da autoridade em si. E, portanto, né, por se rebelar contra a ideia de autoridade, seria uma rebeldia contra a própria natureza, em consequência, uma rebeldia contra a realidade. Porque se a sociedade política ela é natural, se o homem é um animal social, como dizia Aristóteles, se o homem é um ser sociável naturalmente pelas suas próprias faculdades de se relacionar em sociedade, rejeitar a ideia da autoridade, a ideia de uma soberania que não seja produto de um consentimento geral, você vai estar rebelando-se contra a ideia de autoridade. Demestre, então, vai concluir que não existe contrato social, né? Que nenhuma instituição importante realmente constitucional jamais estabelece algo novo, ou seja, uma convenção primordial ela não estabelece algo novo, ela reconhece, declara e defende direitos anteriores, né? Ou seja, reconhece, declara e defende aquilo que o homem já estabelece para si, conforme as suas faculdades de ser agente. É por isso que nunca se pode conhecer a Constituição de um país por suas leis constitucionais, né? Nunca se pode conhecer a Constituição, aqui ele está falando do nascimento e do estabelecimento de um país, não da Constituição política, por suas leis constitucionais escritas, porque essas leis são feitas em diferentes épocas, apenas para declarar direitos esquecidos ou contestados. E há sempre uma série de coisas que nunca são escritas. É bastante curioso que Rousseau nem mesmo tenha tentado provar a única coisa que era necessário provar, pois se a ordem social vem da natureza, não há pacto social. Antes de examinar, diz ele, o ato pelo qual uma nação elege um rei, seria bom examinar o ato pelo qual um povo se torna um povo, pois este ato, sendo necessariamente anterior ao outro, é o verdadeiro. Seria necessário dizer que um soberano é a verdadeira base da sociedade. É a eterna mania dos filósofos, a mania de Rousseau de zombar dos filósofos, sem suspeitar também que ele também foi um filósofo no sentido pleno que atribui a palavra. Assim, por exemplo, de ponta a ponta, o contrato social nega a natureza do homem, que existe, para explicar o pacto social, que não existe. Tudo o que as nações nos contaram sobre as suas origens prova que elas estão de acordo em considerar a soberania como divina em sua essência, traduzindo natural em sua essência. Caso contrário, todas elas teriam nos contado histórias muito diferentes. Nunca nos falam de um contrato primordial ou de associação voluntária, de deliberação popular. Nenhum historiador cita as assembleias primárias de Mênfis ou da Babilônia. É realmente tolice imaginar que esse preconceito universal é obra de soberanos. O interesse especial pode abusar da crença geral, mas não pode criá-la. Se aquilo de que falo não tivesse sido fundado no consentimento interno dos povos, não apenas eles não poderiam ter sido levados a adotá-lo, mas os soberanos não poderiam ter imaginado tal fraude. Em geral, toda ideia universal é natural. Portanto, Demestre vai argumentar, por ser uma ideia corrente, por ser uma instituição corrente e existente,
Em todos, absolutamente todos os povos da história, a ideia da sociedade política ela é natural. É claro, não por estar presente em todos os povos de todas as épocas, mas por ser decorrente da própria natureza humana. Diz Demestre, portanto, o governo não é uma questão de escolha, é mesmo resultado da natureza das coisas. É impossível que o homem seja o que é e que não seja governado, pois um ser ao mesmo tempo social e corruptível deve estar sob uma autoridade. Os filósofos deste século, que abalaram as bases da sociedade, nunca deixaram de nos falar sobre os pontos de vista que os homens têm em unir-se na sociedade. Basta citar Rousseau falando por todos eles. Os povos, diz ele, deram-se chefes para defender sua liberdade e não para escravizar. Este é um erro grosseiro, mãe de todos os outros. O homem não se dá nada, ele recebe tudo. Eles têm chefes porque não pode prescindir deles, e a sociedade não é e nem pode ser o resultado de um pacto. A sociedade é o resultado de uma lei. A sociedade política é a sociedade de uma lei, a lei natural, a lei que versa sobre os princípios reinantes na constituição natural dos homens. Provérbio famoso de Demestre, a primeira e talvez única fonte de todos os males que sofremos é o desprezo pelo antigo. Para finalizar, ele vai dizer que cabe aos homens sábios de todas as nações refletir profundamente sobre as antigas leis das monarquias, os bons costumes de cada nação e o caráter geral dos povos europeus. É nessas fontes sagradas que eles encontrarão remédios adequados aos nossos infortúnios, e os sábios meios de regeneração serão infinitamente separados das teorias absurdas e ideias exageradas que nos causaram tanto dano. Graças a todos.